todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje eu quero trazer dois assuntos que se complementam no vídeo de domingo. Por quê? Eu quero trazer para vocês uma atualização da carteira aqui do canal, que basicamente investe em ETFs e BDRs de ETFs, e também quero trazer a última novidade que a B3 lançou em ofício no dia 26 de janeiro, que é a possibilidade dos ETFs da nossa Bolsa de Valores distribuírem finalmente dividendos. Fazia muito tempo que vocês comentavam, e eu também comentava, que já estava mais do que na hora da B3 fazer as suas adequações e alterações para que isso fosse permitido. Então, a partir agora do dia 30 de janeiro, nós teremos essa possibilidade. E esses dois assuntos se complementam justamente porque nós teremos novidades nessa indústria de ETFs que inclusive podem acabar trazendo novos ativos para a nossa carteira, e eu vou comentar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, e vou deixar para vocês aqui embaixo também, gente, o link do Trade Map, porque como eu vou mostrar para vocês as telas da carteira, né, de como ela tá, e eu sempre utilizo o Trade Map e vocês acabam perguntando, então o link tá aqui embaixo, vocês podem testar, tem várias ferramentas que vocês podem utilizar gratuitamente para fazer o gerenciamento da carteira de vocês, beleza? Bom, vamos lá, né, pessoal? Deixa eu começar então trazendo essa questão da carteira, né? Então eu não vou explicar toda a estratégia dela em si, mas ela basicamente investe em ETFs, e essa é uma recomendação que o próprio Warren Buffett deu para a maioria dos investidores, pessoa física. Claro que ele estava falando muito do mercado norte-americano, mas eu tô tentando replicar essa estratégia aqui no Brasil, e apesar dos ETFs até então sempre terem tido muita diferença dos nossos ETFs aqui para os ETFs lá fora, cada vez mais eles estão ficando parecidos, né, com essas regrinhas que a B3 ela vai alterando e vai se adaptando. Então vamos entender aonde que essa estratégia vai dar, e eu vou mostrar para vocês então esses resultados. Só para vocês entenderem no detalhe essa estratégia, eu vou deixar um link aqui em cima do primeiro episódio, onde eu explico aportes, o porquê das escolhas desses ativos e tal. Então se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Pode ser depois, não precisa parar e assistir agora, beleza? Mas vamos lá, gente. Atualizações da carteira então, né? Fizemos um último aporte de R$1.000 no dia 25 de janeiro, que era feriado em São Paulo, mas que a Bolsa de Valores funcionou normalmente, tá? E aí o que acontece? Temos então um custo dessa nossa carteira, ou seja, o total que foi investido, de R$ 7.001,37. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bea, mas não é R$1.000 por mês? Como é que você investiu a mais, né? Bom, pessoal, nós recebemos dividendos, como vocês podem ver aqui, né? Até então, nesses últimos 6, 7 meses praticamente que nós temos essa carteira aqui do canal, nós recebemos R$ 6,17 de dividendos, que são do BVIB39. O BVIB39, ele é um BDR de ETF que replica o S&P 500. E como BDRs distribuem dividendos e ETFs lá fora distribuem dividendos, então nós temos direito a esses proventos. Então nós recebemos, e é claro que é sempre interessante utilizar esses proventos para reinvestir junto com os aportes para fazer aqueles juros compostos. É claro que nem sempre a gente consegue fazer fechar exatamente o valor, né, com as cotas que nós queremos comprar, mas em partes nós já estamos fazendo isso dentro da nossa carteira, tá? E aí o que acontece? O que nós temos até então, desde o início dessa nossa carteira, que tem pouquíssimo tempo, é um retorno então de 1,29%. Isso sobre o patrimônio, tá? Então o patrimônio total que nós temos hoje é de R$ 7.091,90. E é claro que nós temos tentado sempre, quando fazer esses aportes de R$1.000, usar aquela planilha que eu já compartilhei com vocês para deixar 33% com cada um desses ativos. Só que isso pode mudar em breve. Se eu decidir trazer algum novo ETF, aí a gente vai reavaliar essa carteira e redefinir esses pesos se eu trouxer, por exemplo, um quarto ativo. Mas vamos lá, gente, vamos falar sobre a rentabilidade desses nossos investimentos. Desde o início, nós estamos com uma rentabilidade acumulada de 9,96%, quase 10%. E nesse ano, que nós só vivemos até então janeiro, que já tem 87 dias, o mês mais longo do ano, parece, nós temos uma rentabilidade de 2,30%. É um pouco abaixo do nosso índice Bovespa, mas como eu já trouxe para vocês em episódios anteriores, é muito esperado isso, já que a nossa carteira ela tem ETFs que replicam S&P, o índice de small caps, e aí sim uma parte, apenas 33%, o nosso índice Bovespa. Mas ainda assim acho um pouco mais justo comparar com o índice Bovespa, porque ao menos é um índice de renda variável. Não faria muito sentido comparar, por exemplo, com um CDI, né? Mas beleza, gente. Existe um outro assunto que eu quero trazer a respeito da carteira esse mês, e aí para quem tá chegando agora, eu sempre tento trazer a carteira do mês e mais alguma coisa que vocês possam aprender ou aplicar nos
os investimentos de vocês. E aí hoje eu quero trazer para vocês a tratativa desses dividendos, desses ativos do exterior, porque sim, esse BDR ele é referente a um ETF do exterior. E toda vez que eu receber dividendos desses ativos no exterior, ou se você, por exemplo, investe diretamente lá fora, que é o meu caso, na minha carteira pessoal, que não é essa que eu divulgo para vocês, vocês também, quando receberem dividendos, vocês precisam ter uma tratativa a respeito disso, que basicamente é informar esses rendimentos lá no Carnê-Leão. Pode ser no sistema do Carnê-Leão ou pode ser direto lá no ECAC, que é como eu acabo preferindo, mas vocês precisam trazer essa informação. E aí, basicamente, os lançamentos eles são muito simples, tá? Aqui, por exemplo, no ECAC, eu fui lá no Carnê-Leão, eu fui em rendimentos e fiz o lançamento. Coloquei rendimento no exterior, a data do recebimento, o nosso último, né, foi no dia 23/12. Coloco aqui no histórico o dividendo recebido referente ao BDR BIB39 e o valor e vou fazendo esse lançamento. O porquê que é importante fazer isso, né, gente? Porque quando nós formos fazer a nossa declaração do imposto de renda, que já tá aí, né, daqui a alguns meses a gente já tem que entregar, então o próprio programa da Receita, ele já faz um link com as informações do ECAC, com essas informações do Carnê-Leão, e aí na sua declaração tem que constar lá todos esses rendimentos que você recebeu. Então ele vai puxar automaticamente isso. Não quer dizer que lançar no Carnê-Leão que você vai ter que recolher algum imposto em cima disso, tá? Porque o que acontece? Os dividendos lá fora, eles são tributados em 30% diretamente na fonte. Então, quando você traz esses dividendos para o Brasil, você não precisaria, em tese, pagar mais imposto sobre tudo isso, porque senão poderia virar, inclusive, uma bitributação, uma dupla tributação. E o Brasil com os Estados Unidos e outros países também, então eles têm um acordo para evitar esse tipo de coisa, então nós conseguimos amortizar esse imposto que até então foi pago de 30% lá, para não ter que pagar mais imposto aqui. Também tem que considerar que esses rendimentos que a gente lança no Carnê-Leão, existe aquela faixa de isenção de R$ 1.903, que muitas vezes pode acabar ficando embaixo disso, então você também não vai recolher imposto sobre isso. Mas é importante constar aqui, tá, gente? Porque aí, nesses casos, a Receita quer saber o que você tá recebendo bonitinho e é melhor você detalhar tudo isso bonitinho para não ter nenhum problema com ela, tá? Mas beleza, gente. Basicamente, sobre os rendimentos da nossa carteira, essa tem sido a tratativa. Nós recebemos até então 2 dividendos, esse de dezembro e um outro que nós recebemos de R$1 e uns quebradinhos em outubro. Tudo isso já está lançado bonitinho. Você pode, por exemplo, se não, você não fez esses lançamentos até hoje, mas você recebeu dividendos de ativos do exterior, você pode entrar lá no ECAC e fazer esses lançamentos, né? Escolher lá a data e fazer esses lançamentos para que tudo isso conste quando você for fazer o seu imposto de renda. Não tem problema, tá? Beleza, gente. Falamos da carteira, trouxe o conteúdo que eu queria, que poderia talvez te ajudar de alguma maneira, que é essa questão da tratativa dos dividendos, né, desses ativos lá no exterior. Agora vamos falar da novidade da B3, que é justamente esses ETFs que poderão distribuir dividendos a partir de amanhã, dia 30 de janeiro. O que não quer dizer, tá, gente, que amanhã nós já teremos ETFs negociando na nossa bolsa de valores que distribuem dividendos, porque tudo isso depende de gestoras, administradoras lançarem e fazerem o pedido junto à B3 da criação desses ETFs. E aí existem alguns que já estão na esteira, e tem um em específico que eu já tô de olho, que é o da Wise Capital. E aí eles estão falando que eles vão fazer um ETF que vai replicar um índice lá fora dos REITs, que bem entre aspas, né, seriam os fundos imobiliários do mercado americano. Eu digo bem entre aspas porque existem diferenças entre eles, mas que estão no ramo imobiliário. E aí eles vão fazer um ETF que deve ter mais de 500 REITs dentro dessa carteira, com uma taxa de administração ali na casa do 0,65%, só que não é para agora. Pelo que eu vi numa matéria que eu tava lendo do Infomoney, isso deve ser lançado daqui um mês, eles estão falando lá para março, até mais, né? Porque tudo isso já foi protocolado a B3, mas a B3 precisa passar pelos trâmites, fazer aprovação e aí sim esse ETF vir para o mercado para a gente poder negociar, tá? Mas beleza, dito isso, e inclusive já sinalizando que essa pode ser uma mudança que pode vir para a carteira aqui do canal, vamos às dúvidas que vocês me mandaram
quando eu fiz o post dessa matéria lá no meu Instagram. Quando eu fiz o post, eu recebi diversas dúvidas, e aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a B3, enviando as dúvidas de vocês. Algumas eu já sabia mais ou menos qual que era a resposta, outras não. E aí eles prontamente responderam algumas, mas também emitiram mais um ofício no dia 27 de janeiro explicando mais algumas coisas. E aí vamos lá, qual que é a primeira dúvida, né, que eu acho que foi a que todo mundo mais perguntou. Bea, os ETFs tipo BOVA11 e IVVB11, eles vão poder passar a distribuir dividendos? E a resposta da B3 foi que não, gente. Esses ETFs, eles são aqueles ETFs que nós chamamos de Total Return, ou seja, são os ETFs que reinvestem os seus dividendos, e basicamente o que você vai ter ali de ganho de capital é em cima, né, da cota, que tá ligado, óbvio, ao patrimônio do fundo. E como eles foram lançados dessa maneira na B3, eles não poderão fazer alteração, por exemplo, para se tornar os ETFs que nós chamamos de Price Return, que são os ETFs que distribuem dividendos. Então, os ETFs que distribuirão dividendos, eles vão surgir a partir de agora, porque o que já existe e vai ter que continuar sendo dessa maneira que eles estão existindo, tá? Então essa era a principal dúvida, tá respondida. A segunda dúvida, gente, é em relação à questão do imposto de renda, porque, como vocês sabem, eu já trouxe para vocês no início do vídeo, lá fora, os dividendos dos ETFs são tributados em 30%. E aqui, na nossa Bolsa de Valores, a B3, ela no ofício que ela lançou na sexta-feira, no dia 27, ela disse que os ETFs eles vão se sujeitar à incidência do imposto de renda numa alíquota de 15% e que, óbvio, vai ser retida diretamente pelo administrador. Ou seja, esses dividendos, quando você receber, você já vai receber líquido desse imposto. Você não precisa pagar nenhum DARF ou alguma coisa fora daquilo que você está recebendo, tá? E é importante trazer essa informação porque até então, hoje, nós temos que os dividendos no Brasil, eles são isentos do imposto de renda. Só que no caso de um ETF, ele recebe esses dividendos, e aí esses dividendos, quando eles vão distribuir, até então o entendimento que tem tido na Receita é que eles estão distribuindo um rendimento e não um provento. E aí sobre esse rendimento pode acabar incidindo então esse imposto de renda. Então por isso que os dividendos dos ETFs, eles não serão isentos do imposto de renda, pelo menos não nesse momento. E bem na verdade, né, gente, nós temos uma reforma tributária que deve passar em breve, que muito provavelmente todos os dividendos de ações e tal também vão acabar sendo tributados. Claro que a gente tem que acompanhar de perto para ver se isso vai atingir todas as categorias ou se fundos imobiliários vão ficar de fora, porque em 2021, quando fizeram uma pressão muito grande, eles tiraram fundos imobiliários da pauta, mas o ponto é que logo mais, logo menos, dividendos, assim como é no mundo inteiro, eles passarão a ser tributados. Aí a gente só tem que entender como vai ficar a questão da alíquota. Por quê? Quando nós falamos de outra diferença que acontece lá do mercado norte-americano para o nosso, existe a própria questão da isenção do imposto de renda para alienação desses ativos. Então lá fora você só vai pagar o imposto de renda sobre o lucro desse ativo se você vender uma quantia maior de R$35 mil. E aqui no Brasil nós não temos a isenção do imposto de renda para ETFs, BDRs e fundos imobiliários. A isenção para vendas até 20 mil vale somente para as ações. Então, hoje os ETFs, tudo que você vender e você tiver lucro, ainda assim, você tem que recolher o imposto, se for em operações comuns de 15%, se for day trade 20%, e pagar esse DARF até o último dia do mês subsequente. Então, basicamente, esse é o entendimento que nós temos para a tributação dos ETFs aqui e também lá fora, e é importante você ficar ligado nisso se você investe ou se você vai investir nesses ativos. Mas com essas alterações, cada vez mais nós estamos nos aproximando de como funcionam os ETFs lá fora. Claro que o que muda realmente aí vai acabar sendo em algum momento a qualidade desses ETFs. Lá fora você tem centenas de ETFs, centenas de possibilidades. Aqui o nosso mercado ele ainda está crescendo aos pouquinhos. E qualquer coisa de imposto de renda, como eu trouxe para vocês, não depende mais tanto da B3. Apesar dela ter endereçado essa questão desses dividendos dos ETFs
para a Receita, para esse entendimento, né, de que, poxa, hoje dividendos eles são isentos, então a Receita precisa talvez ter o entendimento de que os dividendos dos ETFs também precisariam ser isentos. Ainda assim, isso é algo que deve se desenrolar alguma coisa aí nos próximos meses, né, nos próximos períodos, mas que qualquer alteração tributária que talvez a gente veja depende muito mais de uma reforma tributária e não necessariamente, né, dos órgãos do mercado financeiro, beleza? Bom, pessoal, eu acho que basicamente eram essas as dúvidas que surgiram em cima dessa novidade dos ETFs. Se tiver mais alguma, podem mandar aqui embaixo nos comentários, eu vou anotando todas elas. Muito provavelmente nós teremos mais vídeos, né, sobre o assunto. O que eu souber responder eu já respondo agora, mas provavelmente nós teremos sim mais vídeos sobre o assunto porque é uma novidade, deverão surgir novos ETFs e eu vou querer trazer alguns para vocês para nós entendermos no detalhe como tudo isso vai funcionar e até mesmo se algum vai acabar entrando para a carteira do canal, trazendo alguma alteração então para esses nossos investimentos, beleza? Bom, pessoal, feito nossa resenha de domingo, eu só posso desejar que vocês tenham uma excelente semana, que vocês façam bons investimentos. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.